Vamos lá, galera. Então, vamos hoje no nosso Lab Gramatical estudar algo que não sei porque é o calo, é o pesadelo de muita gente. A tal da crase. A crase gera muita crise. Olha aí, que combinação. Mas, pessoal, hoje a gente vai ver de uma forma mais simples, mais desconstruída, mais simplificada o uso da crase, tá bom? Existem diversas regras, diversos casos obrigatórios, diversos casos proibitivos e diversos casos facultativos. Então, se a gente conseguir memorizar, entender pelo menos os proibitivos, a gente já consegue dar saltos qualitativos aí, tá bom? Então, uma coisa que a gente vai precisar entender sobre a crase. Vamos aqui compartilhar a tela. Olha só. A gente tem aqui um exemplo clássico, tá bom? Vou à escola. Olha só. Vou à escola. Quando a gente tem esse verbo, o verbo do tipo ir, no caso aí eu vou, né? Referir, referenciar. A gente tem o caso de verbos que tem uma transitividade específica, que é o verbo transitivo indireto. Olha só. O que é transitividade? O que é um verbo transitivo? É um verbo que necessita, que demanda um complemento para que ele possa fazer sentido. Olha, imagina eu falar assim, ó, e galera, comprei. Beleza, comprei. Comprei o quê? Certo? Então, se esse verbo necessitar de um complemento para que ele faça sentido, então isso vai ser um verbo transitivo. Assim como, ei galera, tô precisando. Precisando, beleza. De quê? Então, olha a primeira diferença entre o comprei o quê e o precisando de quê. Tá legal? Então, olha só. Quando eu tenho um verbo que não necessita de um complemento para que ele faça sentido, eu vou ter um verbo intransitivo. Por exemplo, menina, eu caí. Pode ser que alguém pergunte, caiu onde? Como foi isso? Eu posso ainda complementar com algumas informações, mas se eu falo eu caí, a pessoa entendeu que eu caí, tá? Que a lei da gravidade ela imperou e eu caí. Ou, por exemplo, fulano nasceu, o menino de fulaninha nasceu. Nasceu quando? Nasceu onde? É menino ou menina? Aí, isso aí fica para uma outra situação, mas quando a gente fala nasceu, entendeu? É diferente de eu falar comprei, ou então preciso. Comprar e preciso vão demandar um complemento, tá? Já o nascer, cair, beber, morrer, levantar, isso aí tudo é verbo intransitivo, não demanda um complemento para que ele faça sentido. Então, eu quero que você entenda, por exemplo, o verbo ir como um verbo o quê? Olha só, como um verbo que necessita de um complemento. Então, quem vai, eu vou até falar, escrever aqui maiorzinho. Quem vai a algum lugar, certo? Então, se eu vou a algum lugar. Esse a aqui, ele tem uma classificação, ele se chama preposição. A gente não pode confundir preposição com artigo, tá bom? Inclusive, a gente já fez no nosso Mastermind uma aula sobre classes gramaticais invariáveis, que no caso é a preposição. E tem até um macete muito massa, que é o akdepst, para você memorizar todas as preposições. Ante, com, contra, de, desde, né? Então, tudo isso é preposição. Eu quero que você entenda que esse a, nesse caso aqui, é uma preposição. E o que vem em seguida é escola. Vou a. Aqui. Escola. Certo? Vai à escola. Vou à escola. E escola é uma palavra feminina que aceita o artigo a. Aí lembra que o artigo, ele é variável, tá? Como assim? Se eu falo a escola, é uma coisa. Esse artigo aí tá concordando com o gênero da escola. A escola. Agora, se eu falo o colégio, também continua artigo, mas aí nesse caso ele se adequou ao gênero masculino, tá bom? Então, se eu tenho esse caso aqui, ó, de um verbo que precisa de uma preposição, tá? Precisa de um complemento com preposição. E em seguida eu tenho uma palavra feminina que aceita um artigo feminino, eu vou ter aqui esse caso do a mais a. E quando eu tenho a mais a, eu tenho o a, eu tenho a crase. Certo? Então, basicamente é isso. Olha só essa observação interessante. Ó. Observe que no exemplo acima houve crase uma vez que a preposição a
se fundiu com o artigo feminino a. Então, eu tenho aqui o caso de uma preposição a que se fundiu com o artigo feminino a, tá bom? E aí, logo, a definição de crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Então, entenda isso. Crase é a fusão de uma preposição a com um artigo feminino a. Então, esse a mais a vai dar a. É fundamental que você entenda essa definição para alguns casos esquisitos que vão surgir mais à frente, tá? Quando a gente tem crase com pronomes demonstrativos, que são, de alguma forma, masculinos. E aí, qual é a regra geral para o uso da crase? Olha só, a gente tem regra geral. Sempre haverá crase quando o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir a anteposição do artigo a. É basicamente isso, gente. Então, crase quando o termo regente, ou seja, o verbo ir, né, exigir a preposição a e o termo regido, no caso próximo, né, admitir o artigo a. Olha só esse caso aqui. Iremos à festa. Quem vai, né, o verbo ir, se você vai ir, ó. No caso, iremos a algum lugar. E aí, festa é uma palavra feminina que admite o artigo feminino a. Então, eu tenho iremos a mais a festa. Então, esse a mais a vai dar isso aqui, ó. Iremos à festa, tá bom? E aí, para você ver aqui a diferença entre um verbo, né, que não admite preposição e que admite. Então, eu tenho aqui esse exemplo. Conheço a aluna. Quem conhece, conhece a alguém? Não. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, eu não vou precisar de uma preposição. E nesse caso aqui, aluna é uma palavra feminina que está no singular, que admite aí o artigo feminino. Beleza, mas ele não cumpriu a primeira regra, que é o quê? Uma palavra regente, né, um termo regente que aceita a preposição. Nesse caso, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece algo ou alguém e não conhece a alguém, tá bom? Ah, Lelê, mas eu conheço a Maria. Nesse caso aí, a gente vai só anteceder Maria com um artigo feminino, que em algumas regiões do Brasil isso é aceito, tá bom? Isso é praticado, aliás, aceito em todo canto. Mas olha a diferença quando você diz assim, ó, refiro-me à aluna. Quem se refere a algo ou a alguém. E esse a é uma preposição. Em seguida, vem uma palavra feminina que admite artigo. Então, refiro-me a. Aí eu tenho a aluna. Então, a mais a igual a. Então, essa é a regra geral para o uso da crase, beleza? O que é? Sempre haverá crase quando o termo regente exigir preposição e o termo regido admitir um artigo feminino. Então, é verbo ou nome que admite preposição e em seguida uma palavra feminina que aceita artigo feminino a. Pronto. Belezinha? Então, essa é a regra geral.